Tá valendo? Olá, criancinhas do meu coração. Sim, mais uma semana passou, o Titio Magosso está na área. Again, ai meu Deus. E aí, criancinhas marotas, todos bens? Passaram bens a semana? Primeiro acesso? Sejam muito bem-vindos a esse manicômio, que é o canal do Titio Magosso, aquele garotinho maroto, careca, barbudinho. Instrutor de mergulhos, instrutor de especialidades. Tá com dúvida? Quer saber alguma coisa sobre mergulho? Manda um e-mail para Titio Magosso que está na descrição do vídeo. Mas Titio Magosso, como podemos achá-lo de uma maneira mais fácil? Muito simples. Tá acessando a internet. Olha, vocês que são velhos, que não sabem nada, tá vendo isso aqui, ó? Joguinho da velha, hashtag Titio Magosso. Lembra que Titio Magosso é tudo junto e o Magosso são com 2 S's, porque senão fica Titio Magoso. Dá um Google aí que vocês acham Titio Magosso aonde vocês quererem. Tem Titio Magosso no YouTube? Tem. Clica na bolotinha azul aqui, ó. Que aí toda vez que tem eu, vocês recebem um aviso. Titio Magosso está com um vídeo novo. Aí vocês acessam lá. Clicando aqui em cima, ó. Agora é no Hulk, eu já vou falar do meu cenário novo. Tem os cartões relacionados com o tema da semana, né? Tem acesso pro meu website, onde todas as informaçõezinhas marotas estão compiladas lá. Tem Titio Magosso no YouTube? Já falei que tem. Tem Titio Magosso no Face? É óbvio que tem Titio Magosso. Magosso, instrutor de mergulho. Carequinha, garoto. Tem Titio Magosso no Instagram? É óbvio que tem Titio Magosso no Instagram. Sim, é aquele Romagosso. Tem Titio Magosso no Twitter? Também tem. Tem Titio Magosso para onde vocês quererem. Em busca de patrocinadores. Eu estou chateado com vocês essa semana. Muito triste. Quase que eu não faço o vídeo desta semana, porque eu lancei um desafio no vídeo da semana passada e nós não conseguimos atingir a meta. Eu acho que o meu prestígio, eu acho que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Eu acho que eu vou começar a falar sobre, sei lá, ETs talvez. Ou se não, eu acho que eu vou começar a fazer um canal falando dos nerds. O que vocês acham, hein? Cenário novo. Eu quis dar uma diversificada. Ó, tá vendo? Os Vingadores vão atrás de vocês que não participaram do evento da semana passada. Tô triste mesmo, mas tudo bem. Mesmo triste com a falta de amor de vocês, eu estou aqui para fazer o vídeo dessa semana. Se vocês... Olha a minha cara de tristeza. Mas tudo bem. Quero ver se eu conseguir comovê-los. Eu nem vou falar do que se trata para vocês assistirem o vídeo da semana passada e falar assim, puta, pisamos da bola com o Titio Magosso, mas essa semana a gente faz. Muito bem, criancinhas do meu coração, momento chantagem emocional cumprido, vamos ao teminha marota dessa semana. Galera, o negócio é o seguinte, esta semana, né, eu quero falar uma coisa com vocês, porque é muito comum, de repente, algumas pessoas terem embarcações particulares, né, tem algumas lanchas, alguns botes, ou umas lanchas maiores, mais chiques, mais modernas, e não me convidam para ir mergulhar, ó meus céus. E aí a dúvida é, posso usar uma embarcação particular, né, o meu barco, por exemplo, para fazer os mergulhos? A resposta é muito simples.
Pode, desde que a gente se atente para alguns cuidados, né? E não esqueçam de algumas regras. Então, falando da embarcação propriamente dita, né? É claro que a maioria das embarcações, né? De pequeno, médio porte, elas podem fazer isso, esse trabalho, né, de translado de mergulhador, só, vejam o que eu vou falar agora, hein, no nível particular, tá bom? Porque para você explorar isso comercialmente, aí demanda de outras coisas. Entendam que o vídeo dessa semana fala sobre assim, tem uma embarcação ou de repente meu amigo me chamou para mergulhar no barco dele. Pode. Então vamos lá, pode. Para isso, gente, o ideal seria que essa embarcação tivesse um mínimo de adaptação ou de repente ela tenha a capacidade, a possibilidade de alguns recursos necessários, alguns recursos mínimos, né, necessários para o mergulho. Por exemplo, essa embarcação, ela tem um acesso fácil tanto da embarcação para a água e da água para a embarcação, hein? Porque na maioria das vezes sair do barco e ir para a água é fácil. Mas e aí? Eu tenho como voltar também de uma maneira fácil? Tem um filme horroroso aí que tem até a parte 2 que é mar adentro, mar aberto, é alguma coisa ridícula assim, onde por mais que se extrapole a situação do filme ali, que eu não sei se é fato ou não, aconteceu das pessoas entrarem no mar, todo mundo, e depois não tiveram como retornar para o barco. Segundo o filme é baseado em fatos, né? Mas até aí vai saber. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é, tem um acesso fácil do barco para a água e da água para o barco? Tem escada, tem saída, enfim, possibilita isso. Outra coisa, essa embarcação, como que ela vai estar composta? Vai estar só pelas pessoas que vão mergulhar ou de repente vai ter um marinheiro, vai ter pessoas a mais nessa embarcação que não vão mergulhar? Mas, tio Magosto, o que isso tem a ver comigo mergulhando? Tem a ver, pessoal, justamente com o suporte, né? Isso tem a ver com a estrutura segura para que a gente está mergulhando. Por exemplo, esse barco ele vai ter que parar em algum momento para a gente mergulhar. Na hora que esse barco parar, quem que vai fazer a amarração desse barco para ele ficar parado? Quem vai se certificar que de repente a âncora ou a amarração não vai se soltar e na hora que eu terminar o meu mergulho, cadê meu barco? Ele foi embora junto com a correnteza, né? Outra coisa que é extremamente importante, gente, eu estou falando assim, o mínimo do básico para a gente usar uma embarcação para mergulhar, né? Outra coisa extremamente importante, essa embarcação que vocês estão utilizando para mergulho particular, ela precisa estar identificada como uma embarcação de mergulho. Titio Agosto é festa junina aí, uou. Não, mas as pessoas que não fugiram das aulas, as pessoas que se informam, sabem exatamente o que eu estou mostrando aqui. Além desta bandeira, temos uma outra bandeirinha marota aqui, ó. Estão lembradas que a gente viu isso lá no curso básico? Então, toda e qualquer embarcação destinada para mergulho, ela precisa estar identificada de uma maneira clara e correta para todas as pessoas. Por quê? A gente sabe que todo barco que está ancorado, né, e devidamente identificado como uma embarcação de mergulho, existem algumas regras navais que outras embarcações não podem invadir um raio, se eu não estiver enganado, de 80 metros, tá? Se eu não estiver enganado. Se de repente alguém estiver assistindo o vídeo aí, tiver uma informação correta, fica à vontade aí em corrigir, tá bom? Mas se não me falha a memória, de 80 a 100 metros precisa ter um raio ali de segurança
justamente para nenhuma outra embarcação invadir esse espaço, né, e de repente acabar soltando uma âncora e machucando os mergulhadores que estão ali na região, né? Além disso, como que vai estar a minha estrutura de cilindros, né? Aonde que eu vou guardar, aonde que eu vou transportar isso, como eu vou manter esses cilindros de forma que eles não fiquem rolando no barco de um lado para o outro, né? Como que eu vou fazer a amarração. Outra coisa, dependendo da região onde vocês estiverem mergulhando, qual é o canal de segurança do rádio da embarcação, porque toda embarcação precisa ter um rádio de comunicação, né? Da sua região para saber, numa situação de emergência, aonde eu ligo, como é que funciona, como eu acesso esse rádio, ele está disponível, não está disponível, enfim, como que eu faço para acionar um sistema de emergência se acontece alguma coisa. A minha certificação está em dia, né? Eu estou mergulhando, eu estou tranquilo para fazer esse tipo de mergulho. E outra coisa, hein? A gente sabe que toda vez que a gente sai para mergulhar, mergulho autônomo, mergulho scuba, aquele que a gente usa o cilindro nas costas, a gente não mergulha sozinho, precisa ter um dupla. Então eu tenho um barco, esse barco está sinalizado, eu consigo entrar na água, consigo sair da água, o cilindro não vai ficar me atropelando durante a navegação, o barco está sinalizado, já falei isso, né? Tem tudo isso. E aí, eu tenho um dupla para ir comigo? Sim ou não? Precisa ter o dupla para ir com vocês. E outra coisa, galera, é assim, é óbvio que toda vez que a gente sai para se divertir, sai para curtir, enfim, seja lá o que for que a gente faz, a gente sai com o intuito de se divertir, né? Mas, além disso, a gente também precisa se precaver, por exemplo, se alguma coisa dá errado, se alguma coisa não dá certo, será que eu estou preparado para resolver essa situação de uma maneira eficiente, de uma maneira efetiva? Outra coisa, galera, que a gente precisa se preocupar muito toda vez que a gente vai fazer esses mergulhos, eu vou chamar de mergulhos particulares, né, que são aqueles mergulhos que a gente pega em embarcação, ou de repente a gente tem um acesso de praia facilitado que permite fazer isso. É extremamente importante a gente ter disponível nessas embarcações o equipamento de O2. Estão lembrados da doença descompressiva, daqueles probleminhas chatos, hein? Que droga, Titio Magosso, você está acabando com os meus sonhos. Mas é uma coisa que a gente não pode desconsiderar, né? E outra coisa que é importante, que isso a gente aprende a fazer lá no curso do Dive Master, é um plano de contingência, justamente prevendo algumas coisas. Em um acidente, qual que é o hospital mais próximo, né? Como que eu acesso esse hospital? Aonde eu vou mergulhar? Tem um serviço médico, um sistema de transporte rápido, né? Às vezes a gente tem essa embarcação em algum lugar mais afastado, né? Que não tem um acesso tão fácil assim a um pronto atendimento. Por outro lado, a gente tem alguns acessos mais urbanos, como aqui na Laje de Santos, né, próximo da onde eu moro, de repente tem um acesso mais facilitado ali em São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela, que são locais de mergulho populares, né, próximos de grandes centros. Além disso, outra coisa que a gente precisa se preocupar para não cometer nenhum delito, né? O que significa isso, Titio Magosso? Tem alguns lugares, por exemplo, em parques marinhos, como de novo aqui na Laje de Santos, eu falo aqui que eu moro em São Paulo, que é o meu lugar mais próximo de mergulhar, né? Não é qualquer embarcação particular que tem autorização para se ancorar nesses lugares. Então, galera, o que acontece? Toda vez
que eu vou planejar um mergulho, de repente, seja lá onde vocês estiverem, ou no Brasil ou fora do Brasil, precisa ver se esse lugar que eu estou querendo ir mergulhar, eu posso ter um acesso simplesmente chegando lá e ancorar, ou se demanda de uma autorização, por exemplo, do IBAMA para fazer os mergulhos, né? Exemplos, aqui na Laje de Santos, as lanchas, as operadoras que fazem os mergulhos para lá, todas elas precisam atingir uma série de requisitos e ter a licença para poder fazer os mergulhos lá na Laje de Santos. De repente, um outro lugar, que isso para mim está muito fresco na memória, Fernando de Noronha. Lá tem mergulhos diários, 3 ou 4 operadoras de mergulho, mas em cada ponto de mergulho, lá em Fernando de Noronha, né? Somente é permitido fazer 2 mergulhos por dia em cada ponto. Salvo algum engano, lanchas particulares não são permitidas fazer esse tipo de exploração lá. Então, galera, toda vez que eu tiver um acesso privilegiado assim a essas embarcações particulares, a gente sim precisa ter atenção a todos esses detalhes. Gente, é óbvio que o que eu estou falando aqui hoje é muito superficial, precisa, né, tá apto a dirigir, a pilotar o barco, é óbvio que precisa atender uma série de requisitos aí de segurança, né, de formação, de segurança, coisa e tal, por 2 motivos. Primeiro, para a gente não se colocar nunca numa situação de risco, que eu acho que está até chato de tanto que eu falo isso aqui no canal, e além de da gente não se colocar numa situação de risco, não colocar outras pessoas na mesma situação de risco. De repente, na dúvida, outra, será que eu estou preparado para fazer esse tipo de coisa? Será que eu não estou preparado para fazer isso? Vocês podem contratar um profissional de mergulho para embarcar na sua lancha particular, para de repente dar essa assessoria, fazer esse acompanhamento do mergulho ou até mesmo ficar na embarcação enquanto os mergulhos acontecem, né? Por exemplo, tem Titio Maroço aqui disponível para esse tipo de coisa. Então, galera, o que acontece é assim, fundamental toda vez que a gente tiver acesso a isso é ter um bom planejamento. Não é vamos colocar o cilindro aí de qualquer jeito que tá bom, porque por mais que o tempo esteja favorável, o barco balança, tem ondulação, de repente se alguma coisa estiver solta nesse barco, ela pode cair na água, ela pode cair no chão e quebrar, o cilindro pode se desprender e machucar alguém. Eu, por exemplo, eu já quebrei um dedo do pé numa saída de mergulho, mas eu falo para minha sorte, né? Ou de repente não para minha sorte, mas para a sorte dos demais que estavam comigo na embarcação, haviam outros profissionais de mergulho a bordo que conseguiram me substituir na água, porque eu quebrei o dedinho do pé assim, ó. E aí é claro que eu não tinha a menor condição de calçar uma bota, vestir uma nadadeira e ir para a água. Mas ainda assim, eu consegui dar o suporte fora da água, orientando as pessoas, enfim, tomando conta dos procedimentos de segurança, coisa e tal coisa, para que no final das contas todos nós, menos eu, é óbvio que foi brincadeira, foi uma fatalidade, escorreguei, o cilindro soltou, ele bateu no meu dedo e quebrou. Mas enfim, até aí faz parte da vida, né? Então, galera, de novo, faço questão de frisar que as embarcações particulares é uma ótima alternativa aí para quem ama, para quem gosta muito de mergulhar. Só que na hora que a gente for usar essas embarcações particulares, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Justamente para poder aproveitar o mergulho, né? E voltar para casa em segurança. Tá bom? Então é isso, crianças. Recadinhos marotos da semana são esses. Curtiu? Não esquece de comentar, compartilhar, dar aquele like. Tá com dúvida de alguma coisa, como muitos já fizeram, me manda uma mensagem, comenta aqui embaixo do vídeo
que de segunda a sexta normalmente eu respondo muito rápido, final de semana não, que eu faço coisas divertidas final de semana, mas ainda assim eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Então é isso aí, galera. Boa semana para todos nós. Um beijo grande para todos vocês. Abraço apertadinho. Semana que vem tem mais Titio Magoso. Espero que menos triste pela falta de empatia de vocês, garotinhos marotos e garotinhas serelepes. Fui.